A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, palavra de vida chegando aqui para você. A nossa palavra de vida hoje é Romanos 8,15, que nos diz assim na linguagem de hoje: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Deus não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito que nos torna filhos por adoção. A palavra de hoje, a palavra de vida, é vencendo o medo. O que vem a ser o medo, né? O medo é uma emoção básica, natural, caracterizada por um estado de alerta e reação até fisiológica. Às vezes a pessoa com medo, ela tem taquicardia, né? Alguns têm sudorese, alguns passam mal. Reações no corpo diante de uma ameaça, talvez até imaginária. A mente começa a criar tantas situações que a pessoa começa a passar até mal. Funciona como um mecanismo de defesa. Um medo natural é normal, o medo de um cachorro, medo de fazer uma entrevista, aquele medo natural é um mecanismo de defesa e até é normal para a sobrevivência. Mas o medo não controlado pode ser uma sensação o quê? De pavor, né? Pânico, ansiedade, vai misturando tudo isso, insegurança, até paralisar a pessoa. Então, o medo, quando ele não é controlado, ele paralisa a pessoa. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dar orientações sobre como vencer o medo. Primeiro, o apóstolo Paulo disse para nós aqui: vocês não receberam um espírito de temor para ficar escravizado no medo. Vocês receberam um espírito que os torna filhos de Deus, livres e libertos de todo sentimento de controle de medo. Também o próprio Jesus, ele deixa bem claro em Mateus 10:28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo ou temor, né, daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo, lançá-lo ao inferno. Então, se você serve a Deus e é filho de Deus, e é Ele que tem o poder maior, você não tem que temer o homem. Eliseu, o profeta, também fala com seu moço no momento em que eles estão sendo cercados pelos sírios. O profeta diz para ele: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão contra nós, né? São mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Lá em 2 Reis 6, de 15 a 17. Então o profeta Eliseu ora a Deus para abrir os olhos do seu moço, para ele ver que mais eram os que estavam com eles, exército celestial que cercava eles, do que aqueles que se levantavam contra ele. Louvado seja Deus. Davi também tem vários salmos que ele dá para nós, né, orientações sobre como vencer o medo. Mas ele diz no Salmo 27:1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Então ele confia no Senhor plenamente, mesmo enfrentando desafios. Ele enfrentava muitos inimigos, às vezes até o próprio filho se levantou contra ele, Absalão, mas ele continuava firme, confiando no Senhor. No Salmo 23:4, o próprio Davi diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Né? Então ele confiava plenamente no Senhor, mesmo passando por momentos de ameaça, de morte, mas ele sabia que Deus era com ele. E o apóstolo João, ele diz para nós lá em 1 João 4,18, ele diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E se você estudar o livro de 1 João, você vai ver que Deus é amor. Então, quem está em Deus, quem está no amor, não precisa ter medo, porque o amor vai nos libertar de todo medo. Isso também fala de relacionamento. Às vezes a gente tem medo de conversar, de dialogar, de resolver uma situação, né, de confrontar uma situação, mas se você ama seu filho, ama teu esposo, tua esposa, ama teu irmão, você vai chegar para ele com carinho e vai conversar, dialogar e resolver esse problema que há tanto tempo te causa medo. Porque depois que conversar, resolver, aquilo tudo fica
tranquilo, né? E Deus disse também a Josué: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué 1:9. Olha que tremendo. O Senhor chama Josué para uma grande obra, levar o povo até a terra prometida, mas diz com ele: como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. E disse: não temas o que você vai enfrentar. Né? Porque para a gente cumprir a vontade de Deus, a gente vai enfrentar tantos levantes, palavras contrárias. Né? E eu queria abrir um parênteses e dizer para você: não deixa que as palavras contrárias te paralisem. Causa medo em você, causa insegurança. Porque você fazendo o que é certo ou errado, sempre vai ter pessoas para falar. Se você for viver baseado no que os outros falam, você não vive. Então você tem que basear no que Deus tem falado com você e naquilo que você acredita, que é no Senhor, para que o medo não tome conta do seu coração. Isaías foi usado por Deus para profetizar também. Ele disse: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Que palavra tremenda. E eu termino dizendo para você o Salmo 34:4. Busquei o Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor, ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Você está com medo? Coloca seu medo diante do Senhor neste momento e confia nele, porque ele vai te ajudar. Perdoe. Ele vai te ajudar a vencer. Amém? Graça e paz.